Olá, tudo bem? Como vai você? Que a paz seja com você. Onde você estiver, seja inundado com a paz de Deus nesse momento. Vou aqui agora meditar um pouquinho na palavra de Deus e responder alguns questionamentos que foram feitos aqui, né? Na nossa aula de batismo, no nosso discipulado. Foram umas perguntas, 3 perguntas feitas pelo Bruno. Vamos lá, Bruno, tentar responder as suas perguntas, tá? Porque a Bíblia ela é muito complexa, né? Então aí ela responde-se por si mesma. E quem nos orienta do que é certo ou errado é o Espírito Santo de Deus, né? Que nos dá a direção e que nos diz, que nos convence, a Bíblia diz, do certo ou errado. Mas eu meditei um pouco aqui nas perguntas do Bruno e vamos lá. Primeira pergunta dele: como que eu posso saber quais são os mandamentos antigos e os atuais? Bem, na verdade é difícil dizer, né? Porque a gente fala dos mandamentos antigos, a gente fala do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né, em relação a estudo, em relação a tratativa teológica, mas assim, para falar de mandamento, fica difícil falar o que é o mandamento antigo, o que é o mandamento atual, porque os mandamentos são mandamentos de Deus, e se são de Deus, eles são imutáveis, né? Eles não mudam. Mas pastor, tem coisas que mudou. Não é que tem coisas que mudou, tem coisas que elas tiveram um tempo determinado, né? E elas foram hoje vividas e hoje elas são vividas de uma outra forma. Vou explicar, né? O que ocorre, por exemplo, é que existiam leis naquela época que serviam para manter o povo de Deus ligado a Deus ali, para não se afastar de Deus. Leis que serviam para que o povo obedecesse a Deus, para que o povo não se desviasse. Porque, pense bem, o povo, ele tinha saído, o povo que está ali, que recebe as primeiras leis, os primeiros mandamentos, eles tinham saído de 400 anos de escravidão. Então eles estavam andando no deserto, ainda com vício, com as coisas do Egito. A gente costuma dizer que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O pecado, o desejo por idolatria, desejo por coisas erradas. Então Deus instituiu a lei, né, para uni-los. A lei não foi para castigá-los. A lei foi para que eles tivessem, porque tudo que fica sem rédea, sem ensinamento, sem regras, vira bagunça. Então por isso que Deus colocou a lei ali, né? Por exemplo, a lei de não comer carne de porco. Por quê? Porco é um animal difícil, é um animal nojento, é um animal assim, nojento mesmo, vamos assim dizer, para se criar, o porco caipira. Então imagine aquele povo andando no deserto com gado e criando porco no deserto, né? E porco, então era muito difícil. Imagine a comida, carne de porco é carne que traziam, até hoje a carne de porco é carne mais forte, que pode trazer risco de doenças, naquela época mais ainda, que não tinha, era insalubridade, não tinha condições de higiene, não tinha saneamento. Então imagine, então Deus já instituiu a lei pensando no bem-estar do povo, né? Como o dia de sábado, o quarto mandamento, Deus colocou por quê? Para que houvesse um dia que eles parassem tudo, tudo. Eles tinham que parar tudo. E aquele dia eles se reuniam em famílias e adoravam ao Senhor. Então era um dia de adoração ao Senhor. O Senhor está nos dizendo que nós temos que ter um dia para adorar ao Senhor, tá? Então, para você entender um pouquinho do mandamento lá antigo, da lei que a gente fala, a antiga lei, né? Vamos lá. Em Gálatas 3:24, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim: de maneira que a lei, aquela lei lá, ela não servia de aio, né? Não servia de aio, não servia de um elo, não servia de um exemplo, de algo que viria a acontecer, de um preparo para nos conduzir a Cristo. Aquela lei, ela nos ligava a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então o que acontecia na lei? A lei serviu de um elo para nos ligar até chegar a Cristo, né? E nós temos que amar a lei do Senhor, porque a Bíblia diz em todo tempo que temos que amar, a lei do Senhor tem que ser amada, né? O Salmo 19:7 diz assim que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é sabedoria aos simples. Então Deus, quando ele fez tudo perfeito, né? Então os 10, então para nós entendermos um pouquinho
Quando Deus deu os 10 mandamentos ali para aquele povo no deserto, os 10 mandamentos eles se referem a dois aspectos de Deus falando conosco. Dois aspectos. Primeiro, se refere do relacionamento de Deus, do homem para com Deus. Os 10 mandamentos se falam de nosso relacionamento para com Deus e depois do homem para com seu semelhante. Então, os primeiros 4 mandamentos vão falar do nosso relacionamento com Deus. É vertical, né? Eu e Deus. Os outros 6 mandamentos vão falar do relacionamento eu e o meu semelhante. Então, veja que interessante, vertical e horizontal. Vai lembrar o quê? A cruz de Cristo. Então, a gente aprende que tudo que aconteceu no Velho Testamento é um tipo do que vinha acontecer no Novo Testamento, Então, o que aconteceu no Novo Testamento já estava tipificado no Antigo Testamento. Então, não existe assim, quais são os Antigos e os Novos Testamentos. O que existe, mas por que hoje tem igrejas, por exemplo, que elas seguem o Velho Testamento, que elas seguem os mandamentos, Porque ela não está meditando, ela não está se aprofundando na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que os mandamentos foram foram um tipo, foram um elo de ligação. Mas, como nós falamos, que os 4 primeiros mandamentos falam do homem com Deus, e os outros 6 do homem com o homem, do homem com seu semelhante. Então nós vemos que Cristo, quando ele veio, lá em João 13:34, ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então veja bem, Deus ele está dando um novo mandamento que religa tudo isso aqui. Certa vez lá no livro de Marcos 12, perguntaram para o Senhor qual é os verdadeiros mandamentos. E o Senhor resumiu tudo lá no versículo 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento. Então o mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ao seu Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, porque se eu amo meu próximo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou adulterar, Então, qual é a diferença de entender do novo, do antigo mandamento com o novo mandamento? Se eu fosse separar, seria, o novo mandamento é viver o amor. O antigo mandamento, o amor estava sendo estabelecido, mas aqui no novo, Cristo já veio e se entregou por nós e nos cobriu com a graça e nos deu um novo mandamento. Porque olha o que diz Gálatas 5,14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento se refere ao cuidado de Deus com aquele povo, preparando para receber o verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Então, como eu vou saber qual é o antigo e o atual? O antigo mandamento era um tipo, era algo para ensinar, era algo corretivo, para corrigir o povo, tirar o Egito do povo. E o atual mandamento que nós vivemos é o amor de Deus, amar acima de todas as coisas. Amém? É um resumo de tudo, porque é um assunto bastante complexo, mas um resumo é isso. Amém? A segunda pergunta é: doutrinas baseadas em apenas um texto da Bíblia é correto? Com certeza não, pois a Bíblia ela se confirma por si só. A Bíblia, um capítulo confirma o outro, a Bíblia ela é inerrante por conta disso. Ela se confirma por si só. E para que nós possamos entender uma passagem da Bíblia, não dá para se entender em apenas um versículo. Não dá para ler um versículo e tirar uma conclusão. Ela precisa ser lida em todo o contexto. E quando a gente lê o contexto, tem que ver no contexto que ela foi escrita. A gente tem que fazer uma coisa que se chama aculturar. Entender a cultura da época que ela foi escrita, entender o porquê ela foi escrita.
Porque, por exemplo, Deus profetizou para determinado tempo por aqueles profetas? Por que Deus falou daquela forma? Porque, por exemplo, que certa vez Deus mandou o profeta Oséias casar-se com uma prostituta, ter filho com ela, e depois de ter sofrido adultério, tomá-la de volta, amá-la. Por quê? Eles entenderam o que estava acontecendo com o contexto naquela época. Por que Deus mandou, né, o profeta Ezequiel comer esterco? São tantas coisas para a gente meditar o porquê, né? Então a gente tem que se aculturar, entender o porquê. Pois a Bíblia, ela é um livro escrito por inspiração divina e ela é profética. E a profecia, ela pode dizer respeito àqueles dias, naquela época, uma profecia que se cumpriria naquela época, naquele determinado tempo ali, por um rei, para uma história, para aquele tempo ali da Bíblia, e ela pode também se referir aos dias atuais, a nossos dias, e pode se referir tanto naquela época como aos nossos dias atuais. Né? Uma profecia, por exemplo, para aquela época, né? Uma profecia para os nossos dias, perdão, a volta de Jesus, que é uma profecia que está na Bíblia e que vai se cumprir. Jesus vai vir voltar à sua igreja, vir voltar para buscar a sua igreja. Uma profecia que se cumpriu naqueles dias, mas é recente até nós, é que Cristo viria, levaria todas as dores e enfermidades, Isaías 53, lembra? Levaria todas as dores e enfermidades e nos daria salvação. Cristo fez isso para Israel, levou cativo o cativeiro, diz a Bíblia, que ele desceu e pregou os espíritos das prisões, levou cativo o cativeiro, mas ele continua salvando hoje, né, a nossa vida. E ele continua, todos aqueles que creem, recebem e são salvos. Né? E outro exemplo muito claro da doutrina baseada de um versículo é a doutrina do uso do véu, que é muito falado nas igrejas que usam o véu. Né? Lá em 1 Coríntios 11, do 2 a 15, fala que a mulher tem que usar o véu e a instituição do véu. Primeiro, há duas explicações teológicas para nós entendermos a cultura da época, né, do véu. Né? Vamos lá. Primeiro, o véu era uma questão de autoridade. Significava que aquela mulher era submissa à autoridade do seu esposo. Isso era ali em Israel, ali na igreja de Corinto. Mas outra instituição que levou, outro entendimento que levou Paulo a colocar o véu, Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade de muito movimento, uma cidade rica, e era uma cidade onde a prostituição era muito grande. Né, as mulheres se prostituíam nos portos e a mulher que exercia a profissão, que era pega em prostituição, ela tinha sua cabeça raspada. Então ela era careca. E aí Paulo começou a pregar o evangelho para os gentios, e os gentios começaram a se converter, e aquelas mulheres começaram a ir para a igreja daquela forma. E começou a ter comentário na igreja. Ninguém queria que você tá perto, imagine todo aquele burburinho. Então Paulo instituiu que todas as mulheres cobririam a cabeça, que assim ninguém veria quem era, quem não era, quem já foi, quem não foi. Todos viviam o que nós aprendemos sobre a igreja, unidade. Então, por isso foi colocada a instituição do véu. E repare que no último versículo, no 16, Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, versículo 16, Paulo diz assim: porém nós da igreja de Cristo não temos tal costume. Ele está dizendo, olha, não é costume, mas nós vamos usar para não haver problema. Então foi uma direção que o Espírito Santo deu para Paulo. Então hoje nós não podemos pegar esse versículo isolado e colocar, né, como regra, como muitos fazem. Né, como muitos fazem em outras determinadas situações, pegam um versículo, uma passagem da Bíblia e põem como regra. Lembrando que costume é diferente de doutrina. Costume é aquilo que eu vivo, aquilo que vem da direção do próprio homem. Doutrina é ensinamento de Deus. E nós acreditamos nas doutrinas de Deus. Amém? Né? E a última pergunta, a terceira pergunta que ele fez é: Deus aceita todas as igrejas? Será que todas as igrejas que a gente vê por aí, tantas denominações, tantas placas, será que todas são aceitas por Deus? Vamos ver? Não, não. Deus não aceita todas as igrejas. Deus não aceita. Mas então como eu vou saber qual que é a igreja verdadeira? Nós vamos ter que analisar. Vamos lá.
A igreja verdadeira é aquela que tem como base única base dela é a palavra de Deus, é a Bíblia. A única base dela é a Bíblia. Né? E não pode ter nenhum livro, nenhuma revista, nenhum homem, nenhuma imagem, nada que esteja acima da palavra de Deus. E que nós vemos por aí algumas denominações, algumas seitas, que elas colocam outras coisas acima da palavra de Deus. Vou citar alguns, são vários, mas vou citar alguns. Os mormons, eles colocam, eles possuem a Bíblia igual a nossa, mas eles têm o livro dos mormons, que para eles tem um valor maior e é mais usado e é o verdadeiro para eles mais do que a Bíblia. Então, não tem como ser, né? Os testemunhas de Jeová, eles têm uma tradução própria da Bíblia, do Novo Testamento, como eles quiseram, como eles entenderam. E eles ainda têm as revistas Sentinela e Despertar, a qual eles dão um valor maior. Temos também os adventistas, que além deles colocar muita ênfase no quarto mandamento, só na guarda do sábado, esquecem de muitos outros mandamentos que Deus nos ensinou, e eles falam que não, mas eles colocam mais valor, muito valor, nas profecias da irmã White, Ellen White. Então, já estão longe, né, do verdadeiro, da palavra de muitas outras igrejas, né? A igreja católica, ela acredita mais na bula papal e na veneração de imagens do que na própria Bíblia. O que é a bula papal? A palavra do Papa tem um valor maior. Mas não, nós aprendemos que o que tem valor, o que tem que ter valor maior para nós é a palavra de Deus. Nada, qualquer livro de revelação que não seja a Bíblia, ele é amaldiçoado. Amém? O Senhor diz assim, olha, em Gálatas 1, 8 ao 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como também já dissemos, agora eu repito, se alguém pregar outro evangelho que vai além, seja amaldiçoado. Então a igreja verdadeira é aquela que prega o verdadeiro evangelho, a palavra, aquela que está baseada em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Bíblia é inspirada por Deus. Em 1 Timóteo 3, 15 ao 17 diz, e que desde a infância sabe as Sagradas Escrituras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a igreja verdadeira é aquela que a única regra de fé é a palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela é marcada por santidade, ela é santa, ela vive a palavra de Deus que é santa, vive a vontade de Deus. Ela é marcada pelo ensinamento dos apóstolos e dos profetas. É uma igreja que vem lá, enviada lá dos primeiros ensinos de Cristo. A igreja verdadeira é aquela que tem unidade, todos unidos num único propósito, que é adorar a Cristo. A igreja verdadeira é aquela que é universal, está em toda parte com uma única mensagem universal: pregar o evangelho e a salvação. Amém? Eu espero que tenha clareado um pouco, eu espero poder, trazer uma clareza diante disso, e qualquer dúvida mais, nós vamos discutindo em sala e vamos aprender junto, vamos na Bíblia, porque eu não tenho as verdades, eu busco as verdades na palavra de Deus, porque a verdade é Jesus e a verdade é a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sois livres. Tenha um bom dia, uma boa noite, não sei que horário você está vendo esse vídeo, e que Deus te abençoe, e estamos aí. Envie as suas dúvidas e vamos juntos aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo, junto nós aprendemos com Cristo. Deus abençoe, te amo em Jesus.